Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor Ition HaShabbat Lekadishur. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, estaremos examinando dentro da Parashá Vayer Sará, o texto nos escritos nazarenos em Matitiahu, Mateus, capítulo 9, e vamos examinar o verso 13, que diz assim, Yeshua falando, Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, porque não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Queridos, nós vemos aqui no início deste versículo algo muito importante sobre a vontade de Deus. Yeshua dizendo, misericórdia quero e não sacrifício. O sacrifício que Yeshua se refere aqui são os holocaustos, são as ofertas, aquelas coisas, que a pessoa pensa que ela vai dar para Deus e isso vai resolver o problema. Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo misericórdia. Amém? Misericórdia quero e não sacrifício. E isso tem muito a ver, queridos, no livro também de Provérbios. No capítulo 21, verso 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Eterno do que sacrifício. Olha, está em Provérbios aquilo que Yeshua falou. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Eterno do que sacrifício. Então, qual a misericórdia que Yeshua está dizendo? Fazer justiça, só que essa justiça aqui é o tzedakah. Quando a pessoa faz o tzedakah, irmãos, e ajuda o próximo, isso é importante. Amém? Isso é mais aceitável do que sacrifício, do que a pessoa fazer sacrifícios. Amém? E o tzedakah não é só, irmãos, a pessoa, porque a pessoa tem que ter uma vida de tzedakah. A pessoa vai cumprir a parte material do tzedakah, de seus 10%, para ajudar o pobre necessitado, mas ele precisa também ter uma vida de amor ao próximo, porque o amor ao próximo é o tzedakah. Amém? Também o tzedakah significa amor ao próximo, misericórdia para com o próximo. Aleluia! Existem duas situações, ou existe a pessoa misericordiosa com o próximo, ou existe a pessoa que não é misericordiosa agora com o próximo. Amém? Então, Yeshua está dizendo, você deve fazer tzedakah e juízo é mais aceitável ao Eterno do que sacrifício. Isso não é Yeshua, mas é a palavra de Deus em Provérbios 21, 3. Amém? No livro de Oséias, capítulo 6, verso 6, está escrita exatamente a frase que Yeshua disse. Olha só, Oséias 6,6, ele diz assim, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então ele fala, o sacrifício aqui equivale aos holocaustos, e a misericórdia aqui está conhecer o Eterno. Conhecer o Eterno, irmãos, só existe uma maneira, lendo a palavra do Eterno, ouvindo a palavra do Eterno. Amém? Porque desta forma você vai entender qual é a vontade do Eterno. Aleluia. Amém? Porque nem todo, como diz Yeshua em Mateus 7, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que sim faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, fazer a vontade do Eterno, como é que eu vou saber? Através da palavra do Eterno, que está nas Escrituras. Yeshua diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, o conselho para você ter a vida eterna é examinar as Escrituras, meu amado. Não adianta a pessoa fazer um monte de coisa e não examinar as Escrituras, porque não vai ter a vida eterna, porque não vai obedecer a palavra e não vai ter a vida eterna. Então, Yeshua diz, examinar as Escrituras, e aqui em Oséias 6,6, fala a frase que ele falou lá em Mateus 9,13, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus
mais do que os holocaustos. Conhecimento de Deus se tem quando se obedece a Deus, se tem misericórdia. Quando se tem misericórdia, se conhece a Deus. Quando não se tem misericórdia, não se conhece a Deus. Essa é a palavra. E também no livro, queridos, de Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8, você observa que o Eterno, ele vai falar assim, a palavra de Deus vai dizer assim: com que me apresentarei ao Eterno e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Eterno de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? O verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Eterno pede de ti, senão que pratiques a justiça, de Sedacá, ames a benignidade, a bondade. Você tem que ser bom para com o próximo. Mesmo o próximo sendo bom para você, você tem que ser bom para com o próximo. Toda arrogância é do inferno. Aleluia. Amém? Toda mansidão é de Deus. Amém? Então, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Andar humildemente com o Eterno. Então, o Eterno está dizendo aqui, eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, eu quero que você pratique o tzedakah, ame a bondade, faça a bondade, pratique a bondade, tenha misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Você anda com o Eterno em humildade. Aleluia. Louvado seja Deus. E Tiago, no capítulo 2, no verso 13, ele vai mais fundo, queridos. Na epístola de Tiago, Tiago é meio-irmão de Yeshua. E ele diz aqui, queridos, capítulo 2, verso 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele ou aquela que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então, Tiago está dizendo, olha, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, queridos, se alguém não usa de misericórdia para com o seu próximo, se alguém não ama o seu próximo, se alguém não perdoa o seu próximo, se alguém é arrogante, então essa pessoa não vai ter misericórdia de Deus no dia do juízo. Na relação do arrebatamento, vai subir aquele que tem misericórdia. Aleluia. Sem misericórdia não está na lista do arrebatamento. Aleluia. Porque Yeshua disse, quero misericórdia. Misericórdia é a prática do tzedakah, amar o próximo como a si mesmo, aleluia, e fazer ao próximo o que gostaria que ele lhe fizesse, aleluia, usar de benignidade, ter o conhecimento de Deus, como nós vimos lá em Oséias, amém? E conhecimento de Deus é através do estudo da palavra. Por isso que no Shabat, você, meu irmão, minha irmã, você que quer ter a aprovação de Deus, você tem que examinar ali, porque Yeshua disse, se você não examinar a Escritura, você não terá direito à vida eterna. Está lá em João 5,39. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Yeshua que falou isso. Se você não quer examinar a Escritura, muitas vezes a pessoa pensa assim, não vou ficar só assim participando, tal, vou fazer um bocado de coisa, mas examinar a Escritura não é comigo, vai ficar. Amém? Porque não é através, irmãos, de outra coisa, mas a pessoa não saberia, mas sabe ouvir. Então, que ouça a palavra de Deus. Amém? Pede alguém para ler. Glórias a Deus. Por isso que o Shabat é importante a gente examinar as Escrituras. Louvado seja Deus. Para que cuidemos ter nela a vida eterna. E nós temos as Escrituras que o Eterno determina para que examinemos no Shabat. Amém? E o Eterno diz aqui, queridos, através do presbítero Tiago, que é meio-irmão de Yeshua, ele diz assim, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Ou seja, na relação do arrebatamento, se a pessoa não fez misericórdia, o julgamento dela para entrar naquela lista do arrebatamento vai ser no osso. Não vai entrar. Amém? Vai ser ali, irmão. Segundo as vossas obras, não vai entrar. Porque o Eterno está dizendo que sem misericórdia, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, que o Espírito Santo
continue falando ao teu coração, que cada um de nós pratique tzedakah alegre. Praticar o tzedakah por praticar não é praticar na medida do mandamento, amém, com alegria, amém. A pessoa nem pratica o que está no mandamento, então, meus irmãos, não está tendo misericórdia, né? Tem pessoa que quer ter misericórdia para ele, mas não para com os outros, então, né? Lamentável, meu irmão. Mas, infelizmente, as pessoas ouvem essa palavra, mas e aí? Tem que tomar uma atitude, meus irmãos, uma atitude de obediência. Tzedakah, bondade, conhecimento de Deus, examinar as Escrituras, isso tudo está dentro da vontade de Deus que Yeshua quer quando ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.